E enquanto as crianças saem, eu convido a igreja e você que está em casa a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 2 e 3. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 2 e 3. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Até aqui. Santo Deus, nós te louvamos pela tua presença no nosso meio. Nós te louvamos, ó Pai, de maneira especial nessa hora, por essa porção das Escrituras Sagradas, que o Senhor, na tua soberania, graça, misericórdia, preservou para que nós pudéssemos ter acesso a ela. Nós te louvamos porque ela é a palavra de Deus. E nós queremos, ó Pai, colocar as nossas vidas diante do Senhor nesse momento, diante da tua palavra, e confessar, ó Deus, ao Senhor que nós não conseguimos entender essa palavra sem o auxílio do Senhor. Por isso, em nome de Cristo Jesus, ilumina a mente e o coração de todos nós que estamos aqui no templo, daqueles que nos acompanham pela internet também, e que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia, existe uma série, uma grande variedade de textos bíblicos que falam a respeito da divindade do Senhor Jesus Cristo. Aliás, esse é o nosso tema, né? A divindade de Jesus Cristo. E eu separei alguns desses textos para nós vermos, né? O primeiro texto que eu separei que fala a respeito da divindade do Senhor Jesus Cristo é João, capítulo 1, verso 1, aonde o texto diz o seguinte: no princípio era o Verbo, aqui referindo-se a Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o que o apóstolo João está afirmando aqui é que o Senhor Jesus Cristo, que nós estamos servindo, adorando, cultuando nesse momento, ele de fato é Deus. Outro texto interessante, agora o apóstolo Paulo afirmando lá na sua carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 9, esse texto também fala da divindade de Jesus. Colossenses 2, verso 9 diz o seguinte: porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Veja que texto claro, irmãos. Nele, em Cristo Jesus, habita toda a plenitude da divindade. Mas como eu disse, a Bíblia é rica em textos que falam da divindade do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de João, capítulo 20, verso 26 a 29, também fala da divindade de Jesus. E eu quero que você preste atenção na reação do Senhor Jesus. O texto diz assim: passados 8 dias. 8 dias do quê? Da primeira aparição de Jesus Cristo após a sua morte e ressurreição. Então, 8 dias depois da morte, ressurreição e aparição de Jesus aos seus discípulos, vai acontecer isso aqui. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. E por que ele coloca esse Tomé com eles? Porque na primeira aparição de Jesus, Tomé não estava. E o texto continua. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E o texto continua, verso 27.
E logo disse a Tomé, então o Senhor falando a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. E por que o Senhor Jesus Cristo está falando isso diretamente a Tomé? Porque Tomé tinha dito o seguinte, na primeira aparição. Jesus apareceu, Tomé não estava. Quando ele soube que Jesus havia aparecido, ele disse o seguinte, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. E é por isso então que o Senhor Jesus, bota a mão aqui. Bota a mão aqui do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Agora veja que interessante o verso 28. O texto diz assim, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Aqui Tomé, então, reconhece a divindade do Senhor Jesus Cristo. E ele adora o Senhor Jesus Cristo como Deus. Ele diz, Senhor meu e Deus meu. E veja a reação do Senhor Jesus. Ele não diz como Paulo, levanta, eu sou homem comum. A reação do Senhor Jesus Cristo está aí no verso 29, ele diz, disse-lhe Jesus, por que me viste e creste? Ele não diz que Tomé está errado. E ele continua, bem-aventurado os que não viram como eu e como vocês e creram. Percebe, o Senhor Jesus, ele afirma, ele confirma aquilo que Tomé havia dito. Eu de fato sou Deus. Eu sou o Senhor. Eu quero encerrar, são muitos outros textos, mas eu quero encerrar com esse texto impressionante de Hebreus também. Hebreus capítulo 1, verso 8. Então nós vamos ver um pedacinho de Hebreus mais para frente no sermão. Mas aqui, se você acompanhar aí na sua Bíblia, você vai ver que do versículo 1 até o versículo 7, Jesus está falando a respeito de anjos. Jesus não, o texto, né? O autor ao Hebreus está falando de anjos. Mas aqui no verso 8 ele vai falar do Filho. E quem é o Filho? Jesus Cristo. E nós temos um testemunho do Deus Pai a respeito de Jesus. E o texto diz o seguinte, mas acerca do Filho, acerca de Jesus, o Deus Pai diz, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Então, nesse texto impressionante das Escrituras Sagradas, nós temos o Deus Pai, o Criador do universo, reconhecendo a divindade de Jesus. Ele diz, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Então veja, irmãos, que nós temos diversos textos nas Escrituras Sagradas que afirmam essa realidade bíblica. Jesus Cristo é Deus. O Senhor Jesus Cristo é Deus. E o texto que nós vamos estudar nessa noite é mais um desses textos que apontam, que mostram que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também é o Senhor. Ele é Deus. E nós vamos ver isso em dois momentos. Primeiro, na transfiguração de Jesus Cristo. Volte aí a sua Bíblia, né? Lá em Marcos, capítulo 9, versículo 2. E você vai ver o seguinte no versículo 2. O texto começa com a expressão 6 dias depois. 6 dias depois do quê? E nós vamos recordar, porque nós estamos fazendo, né? A exposição do livro de Marcos. E há 15 dias atrás, quando eu assumi esse púlpito à noite, nós estudamos o capítulo 8 de Marcos, do versículo 34 a 38, onde nós vemos o Senhor Jesus Cristo discipulando os seus seguidores. Jesus está ensinando aqui a multidão. E nós vimos naquela ocasião
que o Senhor Jesus Cristo, ele ensina os discípulos do passado, a mim e a você hoje, que um verdadeiro seguidor de Jesus, ele valoriza a renúncia. É necessário, para ser um verdadeiro seguidor de Jesus, negar a si mesmo, carregar a sua cruz e segui-lo. Nós vimos isso há 15 dias. E nessa mesma ocasião, onde Jesus está ensinando, discipulando essa multidão de seguidores, ele faz uma afirmação impressionante, irmãos. Está aí no versículo 1 do capítulo 9, acompanhe na sua Bíblia. O texto diz assim: dizia-lhes ainda quando? 6 dias antes, quando ele estava discipulando a multidão. E ele disse o seguinte: em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Alguns dos discípulos que aqui estão, antes de morrer, verão vir o reino de Deus, mas com poder. Essa é a afirmação do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver essa afirmação de Jesus Cristo acontecendo agora, 6 dias depois. O verso 2 mostra então quem são esses discípulos que antes de morrer veriam o reino de Deus com poder. E o reino de Deus nós sabemos que é o Senhor Jesus. O texto diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, levou-os sós à parte a um monte. Então, irmãos, o verso 2 relata para nós, mostra para nós quem foram os discípulos de Jesus que viram essa manifestação especial do Senhor Jesus Cristo. E são eles, sempre eles, né? João, Tiago e Tiago, Pedro, isso, João, Tiago, Pedro. Lembra da musiquinha? Pedro, Tiago, João, no barquinho. Sempre eles estão aí, são os discípulos mais próximos do Senhor Jesus Cristo. Então, o texto, versículo 2, diz para nós que o Senhor Jesus pegou esses 3 e levou esses 3 a um monte. E qual é o objetivo de Jesus ao levar esses discípulos ao monte? Marcos não fala, mas Lucas diz para nós. Lucas, capítulo 9, versículo 28, Lucas contando essa mesma história, diz o seguinte: tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Foi esse, então, o objetivo de Jesus. Ele separa esses 3 discípulos do grupo de apóstolos, leva esses discípulos ao monte para orar. E o texto diz para nós que algo sobrenatural acontece enquanto o Senhor Jesus Cristo está orando. O verso 2 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. Então o texto mostra que Jesus foi transfigurado. Lucas, o verso 29 diz: e aconteceu que enquanto ele orava, enquanto o Senhor Jesus Cristo buscava comunhão com o Pai por meio da oração, algo sobrenatural aconteceu. Ele foi transfigurado. A palavra aí, no original grego, é metamorfo, e significa mudar de forma, transformar, transfigurar. E é exatamente isso que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. A sua aparência
foi mudada. E nele pôde-se ver a glória divina. Mateus, também contando essa história, diz o seguinte, Mateus 17:2. Olha só que impressionante. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Consegue imaginar isso, irmãos? Os discípulos orando, o Senhor Jesus Cristo orando na escuridão da noite. E de repente, na oração, o rosto de Jesus começa a resplandecer como o sol. E não só isso, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Lucas, capítulo 9, diz o seguinte: a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. E o nosso texto diz, ele acrescenta algo aí interessante, ele diz, verso 3, as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas. Olha o detalhe que Marcos traz. Como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Não adianta. O melhor sabão em pó, o melhor, lavador de roupas aí, não seria capaz de trazer a clareza, a brancura das vestes de Jesus. Porque ali nós tínhamos a manifestação da divindade de Cristo. A humanidade do Senhor Jesus Cristo dá lugar então à sua divindade. E a glória de Deus se manifesta na pessoa do Senhor Jesus Cristo naquele momento. E esses 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, viram a glória de Jesus. Nós sabemos que Jesus é 100% Deus e 100% homem. E nesse momento, a humanidade dá lugar então à divindade de Cristo. E a sua aparência é transfigurada. E é interessante porque, olha só o que diz a profecia de Isaías, capítulo 24, verso 23. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém. Perante os seus anciãos haverá glória. E aquilo que vai acontecer lá na eternidade, nós temos algo aqui antecipado nesse dia. Jesus, ele é a luz. Ele é a luz. E nesse momento o seu corpo transfigura, o seu rosto brilha como o sol. O texto de Apocalipse 21, 23, falando aqui da Nova Jerusalém, o texto diz o seguinte: a cidade, a Nova Jerusalém, não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Que texto de arrepiar, irmãos. E lá no Monte da Transfiguração, esses discípulos têm esse deslumbre, essa antecipação dessa glória. A Nova Jerusalém não precisará de sol, de lua, porque o Cordeiro de Deus é a sua lâmpada. O Senhor Jesus dará claridade. Irmãos, esse texto, a transfiguração de Jesus, é mais um texto que fala a respeito da divindade de Jesus Cristo.
Nós vemos isso nessa manifestação sobrenatural, a transfiguração. Mas nós vemos que Jesus é Deus num segundo momento nesse texto. Nós vemos que Jesus é Deus conforme a declaração do Deus Pai. Veja aí o versículo 4, acompanhe aí na sua Bíblia, o texto diz o seguinte: apareceu-lhe Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Que dia especial, né? Então depois de Pedro, Tiago e João verem o Senhor Jesus, né? A aparência do Senhor Jesus ser transfigurada, né? Algo sobrenatural acontece, outra questão sobrenatural. O texto diz que Elias e Moisés apareceram. Quem é Moisés? Moisés é o representante da lei. Quem é Elias? Elias, o representante aqui dos profetas. E juntos, Moisés e Elias representavam todo o Antigo Testamento. E esses homens que representavam o Antigo Testamento aparecem. Moisés já havia morrido há 1480 anos. Elias havia sido levado ao céu há aproximadamente 900 anos. Mas agora eles reaparecem. E eles estão aqui conversando com o Senhor Jesus Cristo transfigurado. E a conversa entre eles, nós temos em Lucas, capítulo 9, verso 30 a 31, que diz o seguinte: eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias. Preste atenção. Os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então o assunto entre Jesus, Elias e Moisés era a sua morte, era a morte de Jesus, era a sua ressurreição, era a obra que ele haveria de realizar em Jerusalém, entregar a sua vida para que eu e vocês pudéssemos ter vida. É sobre isso que eles estavam conversando. E eles tiveram acesso a isso. Elias e Moisés, esses homens que já haviam falado a respeito do Messias, agora têm a oportunidade de conversar com o Messias antes mesmo dele entregar a sua vida por todos nós, que somos verdadeiros cristãos, óbvio. Mas pastor, eles não estão lá no Antigo Testamento? O Antigo Testamento fala do Senhor Jesus Cristo? Irmãos, toda a Escritura Sagrada fala a respeito de Jesus Cristo. Quer ver uma prova disso? Lucas, capítulo 24, a partir do verso 25, diz o seguinte. Os irmãos conhecem o texto. Jesus havia ressuscitado. E ele aparece a dois discípulos no caminho de Emaús. E o Senhor Jesus começa a conversar com esses homens. E lá no capítulo 24, verso 25, o Senhor Jesus Cristo diz a esses homens: então lhes disse Jesus a esses dois discípulos: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Quem disseram? Os profetas. Quando? Lá no Antigo Testamento. Porventura, verso 26. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E agora veja que impressionante, irmãos. Verso 27. E começando por Moisés,
discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, fala do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o ápice da revelação de Deus. Ele é o Deus encarnado. Ele se fez homem para nos salvar. E o Senhor Jesus Cristo usa aqui o Antigo Testamento, Moisés, os profetas, para falar a respeito dele para os discípulos em Emaús. Irmãos, o verso 5 a 7, caminhando para o final, diz o seguinte: Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer. Ele não sabia o que ele estava dizendo, por estarem eles aterrados. Verso 7. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e sempre no Antigo Testamento, né? A nuvem representava a presença de Deus. Nós vemos isso lá no tabernáculo, por exemplo. E o texto diz: e dela uma voz dizia. Não bastava essa nuvem densa aparecer, mas veio uma voz dessa nuvem também que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. O meu filho é o Senhor Jesus, e é a ele que vocês devem ouvir. Pedro ficou tão impressionado, primeiro com a transfiguração do Senhor Jesus Cristo, e principalmente com a chegada de Moisés e Elias, que ele faz uma sugestão aqui para o Senhor Jesus Cristo, né? Jesus, vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Elias, né? Outra para Moisés. Porque é bom estar aqui. E sabe o que ele está fazendo? Ele está colocando Moisés, Elias e Jesus no mesmo patamar. E o Senhor, e o Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai, corrige esse erro de Pedro, sabe? Dizendo o quê? Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Ao Senhor Jesus ouvi. O que Deus está mostrando para os discípulos e para nós é que Jesus era maior do que Moisés. Jesus era maior do que Elias. E a palavra de Deus mostra isso para nós. Nós já lemos, né? Hebreus 1:8. Agora nós vamos voltar um pouquinho. Eu falei que ele estava falando a respeito dos anjos, né? Vamos ver isso. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Verso 2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, pelo Senhor Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Veja só a participação de Jesus. Verso 3. Ele, Jesus, o Filho, o Deus encarnado, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Queridos irmãos, o Senhor Jesus Cristo é maior do que os anjos. O Senhor Jesus Cristo é maior do que Moisés. O Senhor Jesus Cristo é maior do que Elias. O Senhor Jesus Cristo é maior do que todos, porque Ele é o Deus encarnado.
E o próprio Deus Pai corrige a Pedro dizendo: este é o meu filho amado. A ele ouvi. E esses homens tiveram o privilégio de ver a glória de Cristo lá no Monte da Transfiguração. E isso marcou a vida deles, irmãos. Tiago, ele diz assim lá no capítulo 2, verso 1 da sua carta: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, quem? Senhor da glória, em acepção de pessoas. Jesus Cristo é o Senhor da glória. João diz no capítulo 1, verso 14, e ele está falando a respeito desse dia. E o Verbo se fez carne, Jesus Cristo, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. E Pedro também, e eu encerro dizendo o que Pedro diz. Na segunda carta, capítulo 1, verso 16 em diante, ele diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Quando? Na transfiguração. E ele continua: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviado o seguinte voz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele, aonde? No Monte Santo. Irmãos, o que nós aprendemos com esse texto? Nós aprendemos que Jesus Cristo é Deus. Ele é o Senhor da glória. Nós vemos isso na transfiguração do seu corpo. Nós vemos isso através da afirmação do próprio Deus corrigindo a Pedro. A ele eu vi. E esse Jesus é o Senhor da glória. E qual a importância disso na minha vida e na sua vida? Nós devemos adorar o Senhor da glória. O Rei da glória, o Rei dos reis. Como está a sua vida de adoração? É necessário que eu e você adoremos o Senhor em todo o tempo. Segunda aplicação. Se Jesus é Deus, Ele não mente. E se Ele não mente, nós podemos confiar nas suas promessas. Algumas promessas que confortam o nosso coração. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem afirma isso é o Deus que não mente. Ele está conosco em todo o tempo. Esse mesmo Deus, ele diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Certeza da salvação. Promessa de um Deus que não mente. Outra promessa desse Deus que não mente: não se turbe o vosso coração. Não se turbe. Eu vou, mas eu volto. O Jesus Cristo, o Senhor da glória, o Rei dos reis, Ele vai voltar para nos levar para um lugar onde não há choro, nem pranto, nem dor. Então descanse no Senhor, adore o Senhor. E por fim, e eu termino com essa aplicação, o Deus Pai diz: a Ele ouvi. E o Senhor Jesus Cristo, Ele fala conosco por meio das Escrituras Sagradas. Se um psicólogo te atende, se ele fala algo que não está de acordo com a palavra do Senhor, você não deve ouvi-lo. Se um pastor, assumindo o púlpito, fala algo que não está de acordo com a palavra de Deus, você não deve ouvi-lo.
Porque nós temos que ouvir a quem? Ao Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória.